Carvalho, que entrou durante essa semana com a gente para conversar sobre a negociação do Corinthians por um novo patrocinador do ramo automobilístico. Inicialmente, né, Samir Carvalho, boa tarde, era aquela famosa permutinha que a gente até brincou aqui durante a semana, mas não vai ser só na base da permuta Corinthians, que é aquela grana entrando, é isso? Muito boa tarde. Boa tarde, Razan, Bruno Andrade, a quem nos acompanha. A Mercedes fez a proposta, quem procurou o Corinthians, né? Na verdade, é uma concessionária da Mercedes, né? Claro, com autorização aí da montadora. Eles procuraram o Corinthians, né? Ofereceram aí a ideia da permuta, os 2 ônibus, né? Que são caros, né, Razan? Os dois ônibus aí estão avaliados em 5 milhões de reais, 2,5 milhões mais ou menos cada um, porque são modernos, espaço para fisioterapia, tudo que eles estavam conversando nesse sentido aí. E o Corinthians ouviu a proposta, só que o que eu apurei de novo é que a Mercedes queria, né, um espaço na camisa do Corinthians na omoplata, né, logo acima onde está hoje os postos Ali. E o Corinthians passou o preço da camisa para a Mercedes, falou que está um pouco longe, né, desses 5 milhões, e aí a negociação emperrou, porque a Mercedes não está a fim de colocar dinheiro também nessa negociação, até porque é uma concessionária da Mercedes, então eles não vão pagar o que o Corinthians está pedindo na camisa, né? Essa omoplata do Corinthians aí, na avaliação, né, do Corinthians, está valendo mais aí de cerca de 30 milhões por esse espaço. Então, a negociação deu uma emperrada. Eles tinham também a ideia de fazer algumas parcerias para que o Corinthians venha lucrar também com venda de produtos. Por exemplo, aquela polo da Mercedes, que não é essa daqui, né? Porque eu não estou com bala na agulha para usar aquelas polos da Mercedes, ou Razan. E aquelas polos bem tradicionais, a ideia era fazer com o símbolo do Corinthians. E aí, né, com o escudo do Corinthians de um lado, da Mercedes do outro, e eles iam dividir o lucro também, o bonezinho, né, que o Hamilton usa da Mercedes, enfim, alguns produtos, quem conhece as lojas da Mercedes sabe o que a gente está falando. Isso também foi colocado no papel. A Mercedes queria fazer um teste, uma entrada, né, para sentir um pouco como é que é parceria com clubes aqui no futebol brasileiro. Mas, pelo jeito, vai ser difícil rolar, porque eu nem coloquei na minha coluna, nem escrevi o valor, eu sei que o Corinthians passou para eles o valor da camisa, aí antes de entrar no ar aqui, me passaram o valor aí, cerca de 30 milhões de reais, né? Pensando que os ônibus aí custam 5 milhões, Razan, eu acho que o negócio não vai andar. Enfim, o feedback em relação à torcida ficou bem dividido, né, essa questão, mas é bom lembrar que 5 milhões que o Corinthians estaria economizando, Razão, é quase o preço do Barleta, que foi apresentado ontem como novo reforço do Corinthians. O Corinthians pagou 6 milhões de reais aí por 50% dos direitos econômicos do Barleta. Claro, a camisa do Corinthians está valendo muito mais, mas o Corinthians também precisa renovar a frota de ônibus e parece que as coisas não vão andar em relação aí à Mercedes, Razão. O Barleta, quem você citou, inclusive, foi apresentado, né, oficialmente já no Corinthians como novo reforço, inclusive reforçando ainda mais a identificação que ele tem com o Corinthians, o time para o qual ele torce desde a infância. Tem várias fotos sensacionais, aliás, dele tietando Cássio, pedindo autógrafo com o Renato Augusto. São imagens muito legais, que são as histórias mais legais do futebol, são essas, né? Quando uma criança, um menino, um sonhador, vai lá e consegue virar jogador, e não joga no time dele, e não encontra o ídolo dele, né? Para você ver como o Cássio também tá já, né? História linda, né? Como a do Luan, né? No caso do Luan também rolou essa resenha, né? Na época teve fotos vazadas na época dele, né? Vazada não, porque aí quando o jogador vai para o clube do coração, beleza, essas fotos aparecem mesmo. Mas no caso do Luan, acabou não dando tão certo assim no Corinthians, por isso a lembrança perspicaz de Samir Carvalho. No caso do Barleta, a galera da torcida do Corinthians, claro, espera que ele dê certo. Ele inclusive quer falar que ele inclusive pediu a camisa 77, né? Para usar no Corinthians como uma forma de referência ao famoso título de 77 do Paulistão contra a Ponte Preta. Naquela ocasião, o Corinthians saiu da fila de 23 anos. A questão é ver se algumas competições é possível, né, Samir? Porque tem competição que a numeração até de 50, dependendo. É igual aquela do Roger Guedes, 1, 2, 3, quando ele chegou lá atrás, colocando 123, sendo diferentão, né?
Essa é a mais doida de todas, né? Do Roger Guedes. Agora, eu falei do Luan, é claro que é uma brincadeira, porque o Corinthians, né, viveu esse negócio do corintiano recentemente, não tem dado muito certo, porque o Willian também é terrão, né? Corintianíssimo, e voltou, acabou também não engrenando aí com a camisa do Corinthians. E o caso do Luan, mas o Barleta é um caso totalmente diferente, né? Um jovem, o Corinthians tem muita expectativa nele. Eu conversei com fontes dentro do Corinthians, até me surpreendeu na época. Falaram que era um jogador que, não usaram o termo raro, né? Um jogador hoje que é muito difícil de se encontrar no mercado, um jogador que está em falta, que é um jogador do 1 contra 1, é um atleta que sabe finalizar. Então, assim, a esperança com o Barleta é mais do que eu imaginava. O Corinthians realmente vê o atleta aí com potencial para ser titular. E ele chega numa posição que está indefinida ainda no Corinthians, né, Razan? Que é jogando aberto do lado direito, onde hoje atua o Adson. Então ele vai disputar a posição com o Adson. O Romero corre por fora, porque voltou muito mal, né? Vestindo a camisa do Corinthians até o momento. Então a disputa vai ficar aí entre o Adson e o Barleta. E o Barleta pode atuar dos dois lados, né? Mas ele chega realmente para a posição que o Corinthians hoje tem carência no elenco. Claro que o Mosquito é dessa posição, mas também nunca foi titular no Corinthians e não há muita empolgação em relação ao Gustavo Mosquito, ele que volta só no segundo semestre, né, por causa de uma cirurgia ligamentar, e existe ainda a razão, a expectativa do Mantuan retornar do Zenit. O Corinthians ainda está atento se ele vai engrenar lá, porque se ele virar titular absoluto no Zenit, é capaz que o clube russo talvez queira até contratá-lo em definitivo, mas por enquanto, né, ele tem que voltar ao Corinthians. Hoje, no momento, o Corinthians espera isso, o retorno dele no meio da temporada, caso, né, o Zenit não queira comprá-lo, porque se o Zenit quiser comprar, não tem problema, o Corinthians vende tranquilamente, viu, o Razan? O Zenit que está forte no noticiário do Corinthians, principalmente depois daquela negociação bem complexa e pouco transparente, para dizer o mínimo, né, das trocas de porcentagens para lá e para cá, envolvendo vários e vários jogadores. Samir Carvalho, como é que tá aí? Já sextou, liberado? Como é que é? Ainda tem muito trabalho pela frente? Tem algumas lives para fazer. Tem a questão do... Ontem, né, eu soltei aqui no canal, que o Corinthians negocia, né? Tenta negociar a concessão de parte aí da Neoquímica Arena. E eles chutaram um valor de 1 bilhão na negociação, nas empresas que eles estão conversando. E é bom lembrar, né, que eu até comecei o texto, porque hoje em dia a gente costuma dizer, né, comunicação não é o que a gente fala, né, é o que as pessoas entendem. Então, eu fiz questão de começar o texto dizendo que não há nada fechado. Gostei dessa frase, repita, por favor, fala de novo. Não, comunicação não é o que a gente fala, né, é o que as pessoas entendem. Ainda mais ainda mais no mundo de hoje, né? A gente fala uma coisa, eu sofro muito com isso, hoje em dia, que esses perfis de Instagram, eu acho que todo mundo, né? Eu falo uma coisa e daqui a pouco já tá falando outra. Ontem o PVC estava dizendo que ele escreveu uma coisa e entenderam outra também, a respeito da invasão e tal. Tudo mais. Não, eu li que o Samir Carvalho falou que o Firmino está fechado no Corinthians. Eu li. Agora, se de onde veio, não sei, mas eu li. E a gente está tendo até um metaverso de Samir Carvalho aqui, que eu nunca vi tanta imagem da mesma pessoa numa tela, porque ele ao vivo, ele aqui em cima, e agora a imagem do Corinthians. Você nunca viu 3 Samirs na mesma tela? Pô, ninguém merece. Um já é difícil de aturar, velho. Aliás, o Firmino, eu vou falar desse 1 bilhão aí, o Corinthians quer um meia e quer um centroavante agora, né, o Bruno? Então, acho que o Firmino, ele faz meio que a função dos dois. Podia trazer o Firmino, já economizava, né? Sim, já eu pagava 2 por 1 só. A grande questão é que talvez não tenha dinheiro nem para meio Firmino.